Você se olha no espelho, de roupa, parece magro. O peso na balança está na faixa do normal ou até caindo rápido demais. Você fica extremamente feliz, você comemora, mas quando tira a camisa, a realidade é outra. Uma barriga saliente, braços finos, pernas sem definição, um cansaço que não passa, não importa o quanto você durma e um pouco daquela felicidade vai embora. Seus exames de rotina básicos dizem até que está tudo bem, mas eu, como médico fisiatra, digo que você pode estar caminhando por um abismo metabólico chamado obesidade sarcopênica. Não se engane, isso é o pior dos dois mundos. É uma combinação tóxica de excesso de gordura inflamatória com a falência do seu tecido muscular. Hoje eu vou desmontar o mito do emagrecimento a qualquer custo. Vou explicar a fisiopatologia dessa doença e por que sua genética, especificamente a sua metilação, decidem se você adoece ou não e por que aquela corridinha na esteira pode estar piorando o seu quadro. Para entender a gravidade, precisamos parar de ver a gordura apenas como um estoque de energia e o músculo apenas como uma alavanca de força. Ambos são órgãos endócrinos, ambos enviam sinalização para o resto do corpo e eles conversam entre si. Na obesidade sarcopênica ocorre uma falha catastrófica nessa comunicação, o que chamamos de crosstalk adipomil. Primeiro temos a lipotoxicidade e a mioesteatose. Quando o tecido adiposo subcutâneo satura, a gordura começa a se depositar onde não deveria, dentro das vísceras e dentro das fibras musculares. E é exatamente como uma carne marmorizada de má qualidade, tipo um wagyu reverso. E essa gordura intramuscular diminui a contratilidade e a força do seu músculo. Segundo, a inflamação crônica. O tecido adiposo em excesso libera citocinas inflamatórias como TNF-alfa e interleucina 6. Essas substâncias viajam pelo sangue e ativam vias de destruição do músculo, ou seja, a sua gordura está ativamente dissolvendo o seu músculo. Isso gera uma outra coisa que a gente chama de resistência anabólica. O seu músculo fica surdo à sinalização de crescer. Mesmo que você coma proteína, a inflamação bloqueia o sinal de crescer. Você vira uma máquina de estocar gordura e queimar músculo. Agora, a pergunta de ouro. Por que dois pacientes fazem a mesma dieta e um fica atlético enquanto o outro adoece? A resposta não é sorte, é biologia e ela está em boa parte nos polimorfismos genéticos. Na ActMed nós mapeamos genes estratégicos. Vou te dar dois exemplos clássicos antes de falar do segredo do maior deles. Um deles é o gene VDR, ligado ao receptor da vitamina D. Não adianta apenas tomar sol ou suplementar se você tiver uma falha no receptor de vitamina D. Esse receptor fica preguiçoso e a vitamina D circula no sangue, mas não consegue entrar na célula para fortalecer o osso e o músculo. Você tem o nutriente, mas ele não age adequadamente onde deveria. Outro ponto é a resistência insulínica, ligado, por exemplo, ao gene TCF7L2. Existem genes que predizem se seu corpo tende a ser ou não resistente à insulina. Se você tem esse polimorfismo, o carboidrato simples é muito mais perigoso para você do que para a média. O seu corpo direciona energia para estocar gordura visceral e não alimentar o músculo. Porém, corrigir a vitamina D e a insulina não basta se a engrenagem mestre estiver quebrada. E aqui entra o ciclo da metilação. Pense na metilação como um interruptor, um dimmer do seu DNA. Ele é responsável por silenciar genes ruins, por exemplo, da inflamação, e ativar genes bons, como, por exemplo, do reparo muscular. Se você tem uma falha nesse ciclo, muito comum em polimorfismos do gene MTHFR, por exemplo, você enfrenta dois problemas graves para a sarcopenia. Primeiro, o acúmulo de homocisteína. Sem metilação, esse aminoácido tóxico sobra no sangue. Ele lesa o vaso sanguíneo e é tóxico para o músculo, impedindo a regeneração. O segundo é o bloqueio do reparo. Você treina e gera microlesão, mas seu corpo não tem os tijolos metilados, os doadores de metil, para consertar o tecido.
Ou seja, você treina, toma vitamina D, corta o açúcar, mas seu corpo não liga à hipertrofia, porque faltam nutrientes básicos como o metilfolato e a metilcobalamina. Por isso, antes de passar o treino, nós precisamos destravar a bioquímica genética. Aí vem a pergunta, como diagnosticamos isso? O IMC, Índice de Massa Corporal, aqui é inútil. Ele é cego para a composição corporal. Na clínica, utilizamos métodos de alta precisão. Um deles é o DEXA, Densitometria de corpo inteiro. Esse é o padrão ouro. Ele nos mostra exatamente o quanto de gordura e massa magra você tem e onde eles estão. Outro é a bioimpedância de alta precisão. Olhamos um marcador vital, que é o ângulo de fase. O ângulo de fase baixo indica a má qualidade da membrana celular e catabolismo. Outra opção são os testes funcionais. Dinamometria, que é a força de preensão manual, por exemplo. Se sua força de aperto de mão está caindo, estatisticamente sua saúde em geral também está em declínio. E aqui vai um alerta rápido sobre medicamentos. Por exemplo, os análogos de GLP-1. Será que eles funcionam? Bom, a gente já tem um vídeo anterior falando mais sobre ele. Mas sim, eles funcionam, mas eles tiram o apetite e inclusive pela proteína. E se você usar sem treinar força e sem bater a meta proteica, você vai acelerar a sarcopenia. Então, como é que a gente realmente trata a obesidade sarcopênica? Nutrição é a base. E aí tem o protein pacing, que também é essencial. Não é comer tudo de uma vez. Precisamos fracionar a proteína em 4 ou 5 refeições para vencer a resistência anabólica. E nada de carboidrato sozinho à noite. Uma suplementação inteligente. Creatina para hidratação, resistência e força. HMB para blindar o músculo contra a perda. Magnésio e vitamina D para otimização hormonal. Terceiro item, atividade física. E a atividade física para sarcopenia precisa ter tensão mecânica. O erro clássico é o sarcopênico ir correr 1 hora na esteira. Isso aumenta o cortisol e a queima de músculo. O remédio é a força, é a musculação. Mas doutor, tenho dor e não consigo pegar peso. Aqui na clínica usamos a eletroestimulação de corpo inteiro. Conseguimos ativar fibras profundas sem impacto articular, gerando o sinal que o músculo precisa para não morrer. A obesidade sarcopênica é uma condição silenciosa, mas reversível. E o segredo é parar de olhar apenas para o peso da balança e começar a olhar para a qualidade do seu tecido e para a sua bioquímica genética. Se você sente que perdeu peso, mas ficou mais fraco, ou se tem dificuldade para ganhar massa, mesmo comendo bem, procure uma avaliação médica especializada. Se você se identificou, considere agendar uma avaliação. Vamos mapear sua genética, ajustar a metilação e transformar a sua gordura em combustível. Até o próximo vídeo.